Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar nosso conteúdo aí de educação financeira? Especificamente, nessa aula, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de investimentos mais comuns aí que a gente tem, né? Que fazem parte aí da educação financeira, porque a gente já viu que a partir do momento que a gente começa a poupar, né? Que a gente consegue guardar ali o nosso dinheirinho, o próximo passo é pegar esse dinheirinho, já que a gente não vai deixar ele guardado debaixo do colchão, dentro de casa, dentro do bolso, né? A gente vai pegar esse dinheiro que a gente está conseguindo economizar e a gente vai colocar em algum tipo de aplicação, em algum tipo de investimento, tá? Então, assim, eu vou passar aqui para vocês bem basicamente aí os principais tipos e os mais comuns que a gente tem. Né? O primeiro de todos, gente, é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, que até o sinônimo, né, da palavra de poupar vem como uma palavra poupança. Quando a gente faz uma poupança, né, a maioria das pessoas pegam e aplicam na aplicação que chama poupança, né, que tem o mesmo nome do ato de poupar aí o dinheiro, que é a poupança. A poupança, gente, ela é uma das aplicações mais antigas, assim, vamos dizer, né, dentro aí das instituições bancárias. Se a gente for pegar aí a história da poupança, ela começou na época do Império ainda, com Dom Pedro. É Dom Pedro? É, né? Nossa, agora até me deu branco. Não vou nem entrar nessa parte histórica, gente, que eu sou uma negação. Mas assim, não vem ao caso aqui. A poupança, gente, é uma das aplicações mais tradicionais que a gente tem. É uma aplicação muito fácil de ser realizada. Afinal de contas, qualquer pessoa pode ir lá no banco e abrir uma poupança. Inclusive, crianças, a criança não pode ir, mas os pais podem ir lá e fazer a abertura de uma conta poupança. Né? Então, você que tem filho aí, se quiser fazer uma poupancinha para seu filho, a partir do momento que ele já tiver CPF, você já pode ir lá e abrir uma poupancinha para ele, tá? Então é muito fácil fazer isso. É uma aplicação, gente, que é livre de imposto de renda, não tem imposto de renda, tem liquidez diária. O que é liquidez? Quando a gente fala liquidez, gente, é a facilidade de transformar aquele valor em dinheiro, ou seja, o valor está lá aplicado. Se é uma aplicação que tem uma boa liquidez, significa que eu consigo ir lá e tirar fácil. Se é uma liquidez diária, se eu quiser todo dia ir lá tirar dinheiro da poupança, eu posso tirar, tá bom? Se eu tivesse uma liquidez mensal, significa que eu posso tirar o dinheiro uma vez por mês. A poupança, gente, ela é um dos investimentos mais líquidos que a gente tem, ou seja, eu posso ir lá a qualquer momento e tirar o meu dinheiro que está lá. O dinheiro não fica preso no banco, tá bom? É uma aplicação de baixíssimo risco e ela possui a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Aqui tá até trocado, tá? É FGC. O que é esse Fundo Garantidor de Crédito, gente? Esse é um fundo garantidor que todos os bancos, a maioria das aplicações, nos bancos das aplicações, principalmente renda fixa, possuem, que é uma garantia de que você não vai perder o seu dinheiro, tá? Então, por exemplo, suponhamos que eu coloquei, sei lá, 10 mil reais numa conta lá de um banco desconhecido, que é um banco novo. Hoje em dia tá cheio de bancos novos, né, gente? Principalmente os bancos digitais aí, né? E aí, sei lá, o banco faliu, o banco entrou em falência, e agora? Vou perder meu dinheiro? Não, por quê? Porque a poupança é garantida por esse fundo. Esse fundo não é exclusivo do banco. Esse fundo, se eu não me engano, é do Banco Central. Agora eu não tenho certeza aí exatamente se é mantido pelo Banco Central ou não. Eu acho que sim. Mas esse fundo garantidor de crédito, ele vai garantir aquela aplicação sua. Então, mesmo que o banco que você tenha feito a aplicação, ele possa falir, você tem como ir lá e resgatar aquele dinheiro que você colocou lá, tá? Porque ele não é garantido pelo banco, ele não é garantido pela instituição, é garantido por esse fundo aqui, é como se fosse um seguro do seu dinheiro, tá? Só que ele não garante todo o valor. Geralmente o fundo garantidor de crédito, ele garante até uma aplicação de 250 mil por CPF em cada instituição financeira, tá? Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem, sei lá, claro, aqui são valores altos, né? Mas supomos que a pessoa tem 100 mil numa poupança, 100 mil num CDB, mais 50 mil na outra aplicação. Aí vai somar e dar o total aqui dos 250 mil, tá bom? Então a gente vai ver aí nos próximos investimentos, tem vários aí que tem a garantia do fundo de garantidor de crédito. Por isso, acaba sendo aí uma aplicação de baixo risco, tá? E sim, baixo risco também, porque você não tem
uma possibilidade de perder dinheiro. O dinheiro que você colocou lá, você nunca vai diminuir. Ele sempre vai aumentar. Porém, vem os contras. Ele vai aumentar sim, porém, a rentabilidade da poupança é baixa. Principalmente, gente, depois de 2012, que a gente teve alteração na remuneração da poupança, quando a gente tem uma diminuição na taxa Selic, né, não vou entrar em detalhes especificamente aí da Selic, senão a aula vai ficar muito grande, mas Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Quando a gente tem uma baixa nessa Selic, que aconteceu o ano passado com a pandemia, e agora que nós estamos nos recuperando, a Selic chegou a 2% ao ano. Hoje em dia acho que está 7,75, se eu não estiver enganada. Então, quando a Selic está muito baixa, a poupança ela passa a não ser remunerada por aqueles tradicionais 0,5% ao mês. Tá? Ela passa a ser remunerada por 70% do valor da Selic. Então, por exemplo, o ano passado, onde a Selic chegou a praticamente 2%, a poupança estava sendo remunerada a 1, alguma coisa por cento ao ano. É muito pouco. Não chegava nem a 0,2% ao mês. Né? Agora, a gente já está voltando ao cenário atual e a poupança já está praticamente aí com a remuneração tradicional aí de 0,5% ao mês. Tá? Outro detalhe que é negativo, a remuneração da poupança, ou seja, os juros que eu recebo pela aplicação, ele só é creditado no aniversário da aplicação. Como assim? A remuneração ela é feita mensal, tá? Então, suponhamos que eu coloquei R$100 hoje. Hoje, dia que é hoje? Dia 9. Então, no dia 9 do mês que vem, esses R$100 vai render juros. Então, aí no dia 9 do mês que vem, suponhamos que os juros foi R$1. Aí meu saldo vai ficar 101. Se por acaso eu cheguei no dia 8, um dia antes de ter completado os 30 dias, e eu saquei, eu não vou ter direito a esse R$1 de juros. Eu só vou ter direito se o dinheiro permanecer lá durante o período, que no caso o período é um mês, tá? Certo? É uma aplicação boa para quem precisa de disponibilidade, né? Que quer o dinheiro a qualquer momento, e para quem quer segurança, para quem não quer ter medo nenhum, quer que o dinheiro renda um pouquinho, quer ter garantia, tudo, ficar tranquilo, dormir tranquilo, saber que seu dinheiro está lá rendendo, nem que seja um pouquinho mais, tá? É a poupança, né? Não tem imprevisto, é um plano de curto prazo, pode ser de longo prazo também, mas é a poupança, certo? Aí a gente tem, uma outra aplicação que está muito, vamos dizer, na moda hoje em dia. Ela até deu uma caída por causa da crise da pandemia, que a Selic ficou muito baixa, mas já está ficando em alta novamente aí, que é o Tesouro Direto. Gente, o que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto, gente, são títulos do nosso governo, tá? São títulos públicos. Esse Tesouro Direto, título geralmente do governo federal, tá? Títulos que o governo emite. E aí a pessoa vai lá e compra uma parte desse título, certo? Quando a pessoa compra esse título, o que ela está fazendo? Ela está pegando o dinheiro dela, teoricamente está emprestando para o governo fazer alguma coisa, certo? Que é mais ou menos assim que funciona a poupança também. A pessoa, quando aplica na poupança, deixa o seu dinheiro parado lá no banco, o dinheiro não vai ficar lá paradinho. O banco vai pegar aquele dinheiro, emprestar para outra pessoa, vai fazer alguma coisa, vai girar aquele dinheiro. A mesma coisa que no Tesouro Direto. O Tesouro Direto é uma maneira do governo federal levantar dinheiro para fazer alguma coisa que ele precisa. Então, ele vai lá e emite título público do Tesouro Nacional, né, do governo federal. E aí, o que acontece? A pessoa pode ir lá e comprar esse título. Ela compra esse título, o dinheiro teoricamente fica de posse do governo. A partir do momento que eu quero resgatar aquele título, o governo me devolve o meu dinheiro com a remuneração, certo? É mais ou menos assim que funciona essa aplicação. Ela tem uma rentabilidade, né, um pouquinho maior do que a poupança, e ela tem algumas vantagens também, essa aplicação. O risco, gente, também é mínimo, é um risco muito baixo. Por quê? Porque é garantido pelo Tesouro Nacional, tá? É uma rentabilidade um pouco maior do que a poupança. E os investimentos, gente, podem ser pequenininhos. A partir de R$30 você já pode investir no Tesouro Direto. Os contras, ele tem cobrança de imposto de renda. IOF, gente, é imposto sobre operações financeiras, tá? Praticamente todas as aplicações aqui para baixo, a não ser a poupança,
vão ter o IOF e vão ter o imposto de renda. E também gera taxas no resgate, tá? Quando você vai resgatar, você precisa pagar taxa, principalmente se você for resgatar antes do prazo, né? E se você for resgatar antes do prazo, você também pode perder o seu retorno. Como assim antes do prazo? Não é igual a poupança, gente. O título público, o Tesouro Direto, você vai comprar lá um título, você vai comprar um título que ele tem vencimento por algum tempo. Então, por exemplo, suponhamos que você compra um título que tem vencimento de 24 meses. Então, você vai comprar lá esse título, suponhamos que seja R$2.000. Aí, daqui 24 meses, que você vai ter, teoricamente, a remuneração e vai poder retirar aquele dinheiro daquele título para comprar outro. Se você, com 12 meses, precisa desse título, desse dinheiro, você, teoricamente, vai ter que vender o seu título para outra pessoa. Tá? Isso sim, funciona no próprio sistema do banco ali, você consegue fazer isso, tá? E aí você, teoricamente, vai ter que vender o seu título para outra pessoa, porque ainda não venceu o prazo dele. Aí, quando você vende, você, teoricamente, acaba perdendo dinheiro. Ou seja, é um tipo de aplicação, gente, que não é uma aplicação de curto prazo, é uma aplicação de médio e longo prazo. Caso você precise do dinheiro com urgência, não é interessante você colocar no Tesouro Direto. Por quê? Porque o Tesouro Direto você vai comprar um título que ele tem um prazo de vencimento. 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá? A depender do título. Quando você vai efetuar essa compra, você entra lá, você pode fazer pelo banco ou pelo próprio site do Tesouro Direto. A gente tem o site específico do Tesouro Direto e lá vai ter várias opções de títulos. Tá? Então, cada título vai ter um prazo de vencimento diferente, vai ter uma remuneração diferente, tá? É uma opção muito vantajosa, principalmente para quem quer investir aí no médio e longo prazo. Além do mais, gente, é uma boa opção para quem quer uma remuneração um pouquinho maior do que a poupança e tem pouco dinheiro, né? Porque assim, as boas aplicações que tem boas remunerações costumam ser aplicações para quem tem uma quantidade maior para investir. Já o Tesouro Direto, ele é uma boa aplicação e você pode investir, como eu falei aqui, ó, a partir de R$30, tá? Certo? Porém, lembrando, gente, se você precisa do dinheiro pro mês que vem, se você precisa do dinheiro com urgência, não é uma vantagem, tá bom? Aplicar aí no Tesouro Direto. O IOF, gente, como que funciona a cobrança do imposto de IOF? Isso aqui, gente, vale para todas as outras aplicações que tem cobrança de imposto de renda. IOF não. Eu falei IOF? Não, imposto de renda, falei errado. Imposto de renda, tá, gente? O imposto de renda, ele é cobrado somente sobre os juros que você recebe, tá, gente? Ele é cobrado somente sobre o rendimento, tá bom? Então, suponhamos que eu apliquei R$10.000 no Tesouro Direto, né, em alguma aplicação, e suponhamos que eu resgatei 12.000, ou seja, eu tive um juros recebido de R$2.000. Esse foi o meu rendimento. Então, o imposto de renda vai ser cobrado somente sobre os 2.000. E quanto que vai ser cobrado de imposto de renda? Aí a gente enquadra nessa tabelinha. Se o meu dinheiro tivesse aplicado, suponhamos que esse rendimento que eu tenha tido aqui, eu tive esse rendimento em 6 meses, ou um tempo inferior a 6 meses, eu vou pagar 22,5%. 22,5% de quê? Do rendimento. Então, 22,5% dos 2.000 que rendeu. Se eu tiver deixado esse dinheiro aplicado entre 6 meses e 1 ano, aí a alíquota vai ser 20%, ou seja, eu vou pagar 20% de 2.000 sobre o imposto. Se esse dinheiro tiver ficado aplicado entre 1 e 2 anos, aí a alíquota já vai ser 17,5%. E se por acaso eu tiver deixado esse dinheiro aplicado, né, esses 10.000 aplicado por mais de 2 anos, aí a alíquota vai ser 15%, ou seja, 15% de R$2.000 de imposto. Resumindo, o imposto de renda, quanto mais tempo a gente deixa uma aplicação, o dinheiro aplicado, menor vai ser o imposto que a gente vai pagar, tá bom? Isso daqui, gente, é uma tabelinha que vale para todos os tipos de aplicações que tem incidência de imposto de renda, tá bom? E aí, gente, um detalhe. Ah, mas professora, eu não declaro imposto de renda, eu não posso aplicar no Tesouro Direto ou em qualquer outra aplicação que cobra imposto de renda? Gente, não tem problema, tá? Uma coisa é o fato da aplicação te cobrar o imposto de renda. Outra coisa é o fato de você ter um salário maior do que o mínimo lá da Receita Federal para você declarar imposto de renda. São coisas diferentes. O fato de você
às vezes, ganhar um salário mínimo só e não precisar declarar imposto de renda, não impede você de fazer uma aplicação e mesmo assim pagar o imposto de renda aqui, porque esse imposto ele é pago sobre a aplicação, não é sobre o salário que você tem, diferentemente do que você, quando você faz a declaração lá de imposto de renda, tá bom? Aqui a gente tem um outro tipo de aplicação que tá bem famosinha aí, já é uma aplicação super antiga, mas assim, ela tá meio que popular agora por causa dos bancos digitais. Por exemplo, o Nubank e os outros bancos mais novos aí, os bancos digitais, eles oferecem, a maior parte das aplicações que eles oferecem é do CDB. Inclusive, alguns contam, como o próprio Nubank, com aplicação automática. Ou seja, você deixa o seu dinheiro lá na conta corrente, automaticamente ele está sendo aplicado já no CDB. Tá? Às vezes a pessoa nem sabe disso, tá bom? O que é esse CDB? CDB, o nome aí é o Certificado de Depósito Bancário, é uma maneira aí do banco também levantar dinheiro para fazer as coisas dele, né, as operações que ele precisa lá, e as pessoas fazerem uma aplicação, tá? Geralmente, gente, o CDB rende mais do que a poupança. Inclusive, gente, eu recebi um anúncio aqui do Banco XP, que eles estavam lá com uma promoção para novos clientes de 300% do CDI. O CDI, ele é atrelado à taxa Selic, que eu disse para vocês, e ele deve estar aí em torno de 7 e pouco por cento. Então, 300% do CDI vai dar praticamente 20% ao ano. É muita coisa. Claro que não é para todos os clientes, são para os novos clientes e tem limitações lá nos valores. Você não pode aplicar muito. Tem um limite máximo, um limite mínimo, você pode aplicar tudo, mas eu vi e falei, nossa, eu preciso dar um jeito de abrir uma conta aí, arrumar um dinheiro para colocar nessa aplicação, porque é uma aplicação muito boa desse Banco XP, tá? Mas então, gente, o CDB, o que é? Né? Certificado de Depósito Bancário. É uma aplicação também de baixo risco, tem garantia do fundo de garantidor de crédito, assim como tem a poupança, tá? Geralmente rende mais que a poupança. Você não tem risco nenhum de perder o seu dinheiro, tá bom? O único risco que você tem é do banco falir. Mas aí, se você tiver aplicado menos de 250 mil reais, você não vai ter perigo, porque você tem a garantia aqui, o seguro aí do fundo garantidor de crédito, tá? Os contras, assim como o Tesouro Direto, também cobra imposto de renda, IOF, e se você retirar antes do prazo, você não tem o retorno garantido. Então, assim, quando você vai fazer um CDB, você tem várias opções de CDB. Você tem um CDB que você pode ter uma liquidez diária, onde você pode resgatar todos os dias, aí a rentabilidade vai ser menor. E você pode ter um CDB, por exemplo, você pode contratar um CDB para 1 ano, para 2 anos. Então, suponhamos que você contrata um CDB para 12 meses. Então, dentro de 12 meses, você não pode retirar. Aí você vai conseguir uma rentabilidade maior, tá? Então, é uma aplicação também aí, que ela pode ser tanto para curto prazo ou para médio prazo, dependendo de qual que é o contrato que você faz lá no banco, tá bom? Então, assim, ele é um tipo de retorno bom para quem quer uma rentabilidade maior do que a poupança, né? Porém, assim, se você contratar com um prazo, o ideal é que você não retire antes do prazo, tá bom? Então, assim, o CDB também é uma aplicação muito boa, muito segura, só que aquele negócio, o ideal é fazer ou no banco que você já conheça, né? Um banco que vai te oferecer uma boa condição. Lembrando, gente, sem contar com a poupança, a maioria das aplicações que eu tô passando aqui são aplicações que geralmente a pessoa tem que ter uma conta corrente no banco, tá? A maioria aqui vai precisar de ter uma conta corrente, abrir uma conta corrente no banco, mesmo que seja lá no banco digital, né? Que hoje em dia, com esse negócio de banco digital, gente, tá tão mais fácil, né? Tantas pessoas que às vezes não tinham conta no banco físico, agora tem conta no banco digital, porque tudo isso ficou mais fácil. Mas não deixa de ter a exigência aí de ter uma conta corrente, tá bom? A gente tem outro tipo de aplicação também, que são os fundos de renda fixa. O que seriam esses fundos? Esses fundos, gente, como que funcionam? O banco ou a instituição financeira vai lá e pega vários tipos de aplicações. Suponhamos, pega uma aplicação no Tesouro Direto, pega uma aplicação de CDB, pega uma aplicação em ação,
Em ação, na verdade, não, porque ação já é renda variável. Pega uma aplicação em títulos privados, que são títulos emitidos por empresas, e monta o que a gente chama uma carteira de investimento. O que significa isso? Pega o dinheiro e investe em várias coisas. É o famoso não colocar todos os ovos numa cesta só. Pega o dinheiro um pouquinho e coloca em cada lugar. Mas pega qual dinheiro? O dinheiro das pessoas que estão aplicando nesse fundo. Como que funciona? Suponhamos que eu tenho um dinheirinho para aplicar, você tem um dinheirinho para aplicar, o outro ali também tem um dinheiro para aplicar. Várias pessoas têm um dinheiro para aplicar. Essas pessoas vão e colocam esse dinheiro no fundo lá do banco. O banco pega esse dinheiro e faz as aplicações diversas em várias aplicações. Vai rendendo, o que for rendendo aqui vai sendo repassado para essas pessoas aqui que aplicaram nesse fundo de renda fixa, certo? É mais ou menos assim. As vantagens é que costuma render mais do que a poupança. E, gente, na verdade isso aqui não é nenhuma vantagem, eu acho até uma desvantagem. Precisa geralmente de um especialista para tomar as decisões, porque quem faz a administração do fundo geralmente são pessoas assim que têm um ótimo conhecimento aí de investimentos, né? E aí tem algumas desvantagens. Continua tendo a desvantagem aqui de cobrança de imposto de renda e de IOF. Aí tem uma desvantagem que não tem a garantia lá do fundo garantidor de crédito. Então, assim, você faz um fundo de renda fixa numa instituição qualquer aí que você não conheça, se a instituição vem à falência, você perde o dinheiro, porque não tem garantido o fundo garantidor de crédito. Na maioria dos casos, não possui liquidez diária, a liquidez é uma vez por mês que você pode ir lá resgatar. Tem uma cobrança de taxa de administração de quê? Taxa de administração para a instituição financeira fazer isso aqui, gerenciar, pegar o dinheiro aqui das pessoas aqui e aplicar nessas outras opções de investimento aqui, vamos dizer assim. Certo? É uma aplicação de médio prazo, porque você também não tem a liquidez ali de você tirar esse dinheiro todos os dias que você quiser, tá? Tem a possibilidade de ter um rendimento maior do que a poupança, porém, eu particularmente acho que é um pouco complicado pelos custos que você tem. Você tem taxa de administração, né, que acaba tirando um pouquinho a sua rentabilidade, tá? Mas é uma boa opção para quem quer ter um retorninho um pouquinho a mais aí do que a poupança, tá bom? E aí a gente tem os fundos de renda variável ou multimercado. Esses fundos de renda variável, gente, é a mesma coisa dos fundos que a gente acabou ali de ver ali de renda fixa, porém o banco pega o dinheiro das pessoas que estão aplicando e ao invés de aplicar em títulos privados e outras coisas, pega esse dinheiro e aplica em ações. Ações, gente, é o que a gente chama de renda variável, tá? Mas isso é a mesma coisa que investir em ação, professora? Não. Fundo de ações, ou fundo de renda variável, o banco vai pegar o dinheiro de todo mundo que está aplicando ali naquele fundo e vai pegar e vai investir em ação. Não é a gente que está investindo, é o banco que vai estar lá investindo. Todo o retorno que essas ações derem, o banco vai repassar lá para os seus aplicadores, tá bom? As vantagens: costuma ter um retorno maior do que a poupança. Precisa de um especialista para gerenciar, para fazer todas as aplicações, que geralmente esse especialista é o próprio banco, né? Possui diferentes alternativas de investimento, porque assim, cada banco pode fornecer várias opções de fundo de renda variável. Um fundo de renda variável que o banco vai aplicar o dinheiro somente em ações de empresas do ramo alimentício. Um fundo de renda variável onde as aplicações são somente em estatais, sei lá, Petrobras, Vale do Rio Doce, alguma coisa assim. Então, assim, tem, gente, uma quantidade infinita de fundos de renda variável nos bancos. Porém, vamos aí aos contras. Como eu falei já antes, tem cobrança de imposto de renda e IOF, praticamente todas as aplicações aqui vão ter. Não possui garantia do fundo garantidor de crédito, ou seja, pode ser que você perca o seu dinheiro.
E, gente, isso já aconteceu muito. Sempre que a gente tem crise, né, o valor das ações diminui, aí acaba que a rentabilidade do fundo também. Só que assim, o fundo de renda variável, o fundo de ações, né, é muito mais seguro ainda do que investir diretamente em ações, tá bom? Tem custo de manutenção, então você tem que pagar a taxa de administração para o banco, a rentabilidade é incerta e na maioria dos casos a liquidez não é diária. Você não pode resgatar a todo momento ali que você quiser, tá? O fundo de renda variável é uma boa opção para quem quer arriscar um pouco mais, porque é uma aplicação um pouco mais arriscada, né? E, gente, é uma aplicação de médio e longo prazo. Também, não é uma aplicação que você pôde tirar daqui a um mês, é uma aplicação que você pode deixar 6 meses, 1 ano, 2 anos, se tiver tendo prejuízo, porque pode acontecer de ter prejuízo, porque afinal de contas o banco está investindo os valores em ações, né? Então as ações podem estar despencando. Então você tem possibilidade de perder dinheiro sim, mas você tem uma possibilidade de ganhar muito mais também. Aí, gente, a gente vem para as ações propriamente ditas, né? As ações é um pouquinho diferente do fundo ali de renda variável, fundo de ações, porque as ações você vai aplicar diretamente comprando ações de uma empresa, tá? E aí, quais são as vantagens? As vantagens são alta liquidez. Você pode comprar e vender ação, gente, no mesmo dia. Você não precisa nem ficar com a ação ali com você muito tempo, caso você não queira. Você pode comprar e vender no mesmo dia. As possibilidades de ganho, gente, costumam ser muito maiores do que poupança, por exemplo, né? Você, dependendo da sorte que você possa ter aí, né? Eu falo sorte, gente, porque é um pouco disso mesmo, né? Você pode, às vezes, dobrar aí a sua quantidade de dinheiro que você investiu numa ação que subiu muito, né? Não precisa de muito dinheiro para investir também, tá, gente? Você pode investir com valor, se eu não estiver enganada, a partir de R$50 você já pode investir. Porém, eu não acho que compensa muito. E tem a opção também, gente, de você adquirir ações que, além do lucro da ação, te dá a opção de dividendos, que é participar no lucro da empresa, não só da ação, tá? Só que, gente, a gente tem alguns contras. Alto risco de oscilação. Ao mesmo tempo que você pode ganhar muito dinheiro, você pode perder muito também. Tem vários custos, tem o custo de imposto de renda, tem o custo de IOF, tem o custo de taxa de corretagem, porque você vai ter que pagar um corretor. Como que chama? Corretor de... Nossa, gente, fugiu o nome aqui, mas um corretor. Você vai ter que pagar emolumentos, você vai ter que pagar a taxa de custódia. Então, assim, tem vários custos aí implicados nessa operação, tá? De compra e venda de ações. Só que, sim, ao mesmo tempo que é uma opção que tem muitas coisas para você comprar, tem muitas ações, gente, acaba se tornando difícil você saber qual que é a ação boa para você comprar, tá? Tem um simulador, eu não sei, eu já usei ele com algumas turmas, eu não sei se ele está ativo hoje em dia, mas a gente tinha um simulador da Bovespa que meio que fazia um joguinho ali de você tentar fazer a sua aplicação. É bem legal até. Só que aí quando você vai fazer isso, a gente vê que a gente tem uma quantidade absurda de ações, de tipos de ações, e aí você fica pensando, nossa, mas eu quero aplicar em ação, mas onde que eu vou aplicar? Eu vou aplicar na ação que está com preço baixo, na ação que está com preço alto. Se eu comprar a ação que tiver com preço muito alto, se eu quiser vender depois, como é que eu vou vender? É uma coisa bem complexa, assim, pra gente conseguir encontrar uma boa oportunidade de investimento. Acaba que as pessoas que investem em ações, muitas já investem há um tempo, vamos dizer, muito grande, né? E acaba que você tem que ter tempo para olhar aquilo. Por quê, gente? De uma hora para outra a rentabilidade da ação muda. Às vezes, na abertura do pregão eletrônico, a ação estava lá super valorizada, aconteceu algum problema, alguma coisa lá no Japão, em outro país, que influencia ali no preço da ação, o preço da ação, pá, cai. Sabe? Então, assim, é uma coisa muito complexa e as coisas acontecem às vezes muito rápido, né?
dentro desse do meio aí de compra e venda de ações, tá bom? Para você conseguir realmente uma boa rentabilidade do dinheiro, o ideal é uma aplicação também assim que você tem que deixar um pouco, pelo menos aí no médio e no longo prazo, tá? Não é uma aplicação para você colocar hoje para você retirar amanhã, não tem como. Por mais que você possa comprar e vender ações no mesmo dia, quando o seu objetivo é ter uma rentabilidade, para que você tenha uma rentabilidade, você tem que investir nisso no longo prazo. Isso não quer dizer que você investindo no médio, no longo prazo, você vai comprar uma ação e vai ficar com ela para sempre. Não, você pode usar essa estratégia de todo dia comprar e vender uma ação diferente, mas para você obter bons rendimentos a longo prazo, você tem que deixar esse dinheiro ali bastante tempo, mesmo que esteja, sai de uma ação, vá para outra, sai de uma ação, vai para outra, mas para você ter uma boa remuneração, tá? Gente, essas são assim, as principais investimentos que vão depender principalmente aí das instituições financeiras, tá? Só que assim, a gente tem outros investimentos que você pode pegar o seu dinheiro e investir. Você não precisa investir necessariamente nesses, né? Aí sim, eu coloquei 2 exemplos aqui que são os mais comuns, que, primeiro, investir, gente, no mercado imobiliário. Então, assim, se você tem um bom dinheiro sobrando, o que você pode fazer? Você pode construir uma casa, comprar uma casa, construir, sei lá, uma kitnet e você colocar aqueles imóveis para alugar, tá? E aí você vai ter uma renda extra todo mês, vamos dizer assim, uma receita que vai entrar por meio do aluguel que você fizer daquele imóvel, tá? Então isso assim é um tipo de investimento muito comum que as pessoas sempre fazem. Outro tipo de investimento que vai além da instituição financeira, gente, é o ato de empreender, de abrir seu próprio negócio, porque não deixa de ser um investimento. Você pega seu dinheiro, investe ali numa empresa, cria uma empresa, aquela empresa vai vender, vai te gerar lucro e vai te dar o retorno daquele investimento que você fez, tá? Então, assim, a questão do empreendedorismo, ele vai se encaixar aí, né? Como um tipo de aplicação que você está fazendo, tá certo? E claro, gente, tem outros tipos de aplicações, eu tentei mostrar aqui as mais comuns, as mais utilizadas, tá ok? Muito obrigada aí pela atenção de todos e até mais!